Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Depois de vivenciarmos 9 dias de maneira muito intensa esse retiro espiritual mariano e bebermos de inúmeras reflexões belíssimas, né? Eu gostaria nesse dia de recordar Nossa Senhora pelo mistério da vida de Cristo, claro, sem dúvida nenhuma, porque não podemos separar os dois, né? Mas recordar em 3 momentos específicos. Na família, a presença de Nossa Senhora, também num contexto da oração, associando a Teresa de Lisieux, e depois na devoção popular. Hoje, recordamos também Fátima, onde o por acaso se transforma em por querer. Por acaso os pastorinhos estavam lá pastoreando, não é? Era algo ocasional, não é? Por acaso a Nossa Senhora vem e diz, se apresenta, se revela em vários dias consecutivos, não é? O por acaso vira por querer, ou seja, dentro de uma perspectiva de que Deus quis essa presença que levasse a mensagem de paz, de conversão e ao mesmo tempo de oração. Então, na devoção, tantos títulos, como foi dito no comentário inicial, também nos revela oportunidades de aproximarmos de Deus. Mas eu começo então pela devoção, mas de maneira muito concreta, pessoal e particular. Alguns já ouviram isso, mas quando eu cheguei aqui na paróquia, o meu primeiro gesto foi ir até esta imagem, que ela fica lá na nossa igreja matriz, no nosso castelinho. Ela fica bem no cantinho onde tem a Santa Teresinha morta. A imagem da Santa Teresinha já desfalecida. E eu sabia que ela ficava ali. Eu tinha vindo poucas vezes aqui na nossa comunidade, para um casamento, enfim. Lá no castelinho eu sabia que ela ficava bem no canto. E a minha primeira ação foi ajoelhar-me aos pés dessa imagem e colocar o meu ministério, colocar essa presença aqui com vocês, que eu sabia que não ia ser tão fácil num primeiro momento, exigente. E aí naquela oportunidade, rezando com Nossa Senhora e depois retomando os textos de Teresa de Lisieux, logo na primeira página do manuscrito A de História de uma Alma, ela faz esse gesto, e eu não sabia, não me recordava, não é? Porque tinha lido História de uma Alma em outro momento, há muito tempo, e ela faz esse mesmo gesto, ou seja, é quase uma imitação. Quem sou eu para aproximar-se de Santa Teresinha, não é? Mas aqui eu gostaria de retomar o texto de História de uma Alma, que ela diz, antes de tomar a pena, ou seja, a caneta, né? Porque era caneta tinteiro, a pena, ajoelhei-me diante da imagem de Maria, aquela que já nos deu tantas provas das maternais preferências da Rainha do Céu por nossa família. Então, ou seja, a Nossa Senhora já era presente na vida de Teresa de Lisieux. No entanto, que numa das cartas de São Luís e Santa Zélia, eles competiam, né? A Santa Zélia, ela incentivava as filhas a competir quem fazia o altar mais bonito para Nossa Senhora, não é? Então ela incentivava as filhas a fazer um altar bonito. Então, continuando no texto, antes de tomar minha pena, ajoelhei-me diante da imagem de Maria e supliquei-lhe que guiasse a minha mão, a fim de não traçar uma única linha sequer que não lhe fosse agradável. Então, quando eu lia esse trecho, esse início, retomando aquele gesto, e aí eu gostaria que você lembrasse quantas vezes na sua vida você já se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora, tantas oportunidades no nosso santuário nacional, enfim, aquela imagem possível que você tenha em casa, e pedir para que a nossa vida seja guiada, seja agradável à vontade de Deus. Então, é um gesto muito bonito da nossa devoção. E aqui vamos associar a outras experiências devocionais. O terço, as ladainhas, não é? Depois pensar as romarias, as peregrinações, com a Mãe de Deus para chegarmos até o seu Filho.
e, claro, o seu Filho nos levará ao Pai. Essa é a dinâmica, não é? Então, pensar nas devoções como um carinho, uma oportunidade e como uma graça também. Nós não podemos deixar de lado as devoções. E um novenário é uma experiência, então, riquíssima de uma devoção, não é? Algo que está implícito na nossa realidade popular da igreja. Então, louvado seja Deus. E aí, associando isso a essas devoções, ou tantas vezes você debulhou o terço, enfim, nós lembramos das experiências frutíferas que uma devoção gera, ou as graças alcançadas. E aí eu gostaria que você pensasse também naquilo e nas experiências, ainda que virão, dos frutos dessa novena, que é a primeira. Queira Deus que seja de muitas. Já houve um outro momento aqui na nossa paróquia, mas quem sabe de maneira um pouco mais tímida, não sei, não é? Vivenciada em outro momento, mas agora de maneira intensa, verificar os frutos disso. Não só você, mas a tua família, eu tenho certeza que aqueles que estão ao seu redor vão também beber desta fonte, dessa graça que você está experimentando. E sobretudo você que está em casa, nos acompanhando, porque o seu lar também está sendo uma experiência, então, de graça, de vida. Não pôde estar aqui conosco, mas está em casa. Por que eu digo isso? Porque se você observou o início dessa semana, segunda, terça, quarta e hoje, a primeira leitura, Paulo vai entrando na casa das pessoas, não é? Vai entrando na casa de diversas famílias, na casa de Lídia, na casa de Priscila e Áquila, na casa de Tício Justo, e vai entrando, desde segunda-feira, ele vai entrando e vai fazendo um convite com que as pessoas façam este encontro e sejam batizadas e tudo mais. Então, olha que bonito, é ao entrar na casa. Então, eu acredito muito que os frutos dessa novena e dessa festa, a tua família também irá experimentar. Você que está aqui, mas você é propagador dessa graça. Então, daí a gente olha para a família, ao qual, então, muitas vezes, os pais, Luiz e Zélia, possibilitavam o altar, e aí essa graça. E aí retomo uma ideia que eu dizia no primeiro dia, quando nós pensamos este móvel aqui, não é? Muito próximo, quem sabe, aquilo que estava no quarto de Teresa de Lisieux, mas era uma cômoda, e na cômoda a gente sabe que tem várias gavetas, mas era para pensar essa proximidade, nós somos próximos, não é? E aí percebe que nós temos aqui a gaveta, né, com o terço. Eu sei que lá na tua casa tem alguma gaveta com cheio de coisa, e às vezes tem um tercinho lá, não é? Mexe no fundo da gaveta, gente. Vamos mexer um pouco nessa experiência de abrir realmente, não é? Organizar as coisas, fazer uma experiência de trazer as memórias, as lembranças. Por isso que hoje nós cantamos a segunda estrofe, ou melhor, a terceira estrofe do canto de entrada Imaculada, Maria de Deus, né? Falando da memória. Faça a memória, que os nossos passos se tornem essa memória. Então mexa na gaveta lá, não é? Da sua casa, organize, pega aquele terço que está, quem sabe, jogadinho lá no fundo, não é? Limpe, jogue fora aquilo que é preciso, não é? Então, ir à nossa cômoda, ir no nosso penteadeira, enfim, não é? É também mexer e fuçar algumas coisas, que acho que essa semana também foi oportunidade para isso, fazer memória, não é? E aí depois, para um terceiro momento, você retirar o terço, e nós fizemos aqui isso ao longo de todos esses dias, de maneira muito intensa, às 15 horas, pensar um caminho de oração, e aí através da reza do terço, que muitos, não digo todos, mas muitos têm dificuldade, às vezes de rezar sozinho, às vezes, não é? De rezar ou até mesmo em comunidade, enfim, porque é uma oração repetitiva. E Teresa de Lisieux, no manuscrito C, no número 318, ela vai falar da oração, que é o impulso do coração. Só que ela abre o coração e diz o quanto rezar o terço era difícil. E aqui eu retomo o texto no original. Teresa de Lisieux dizia: gosto muito das orações em comum, o ofício, a liturgia das horas, né? Gosto muito das orações em comum, pois Jesus prometeu estar no meio dos que se reúnem em seu nome.
É uma promessa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei, né? Continua ela. Sinto então o fervor de minhas irmãs, que o fervor das minhas irmãs supre o meu, mas sozinha, envergonho-me de confessá-lo, entre parênteses, diz, sozinha a recitação do terço custa-me mais do que usar um instrumento de penitência. Sinto que rezo tão mal, esforço-me em vão para meditar os mistérios do rosário, mas consigo fixar meu espírito. Fiquei durante muito tempo desolada com essa falta de devoção que me espantava, pois amo tanto a Santíssima Virgem que me deveria ser fácil recitar em sua honra orações que lhe são agradáveis. Então ela tinha dificuldade de rezar o terço, está vendo? Então, gente, se uma santa teve dificuldade, imagina nós, né? Então, vamos fazer um esforço desta aproximação. Para quê? Para buscar a pureza, já que a oração é um impulso da alma, diz então Teresa de Lisieux. A oração é um impulso do coração, né? Então perceba que esses 3 elementos rezados nesta festa, para nós, possa ser uma oportunidade de sermos puros, como a temática do envolvimento então do manto. A experiência de família, que você vai, sem dúvida nenhuma, exalar no ambiente onde você vive com os seus, esta graça. Depois, fazendo da oração esse encontro realmente com o Senhor, por intermédio da Mãe de Deus, né? E claro, para que nas pequenas devoções, nessas pequenas práticas, cheguemos ao céu. Não precisaríamos disso, mas a gente faz porque a nossa fé, quem sabe, ela é fraca, débil, não é? E a gente precisa disso, né? E que essa experiência desse precisar, esse por acaso, se transforme então em por querer. Para concluir a nossa conversa, o padre havia recebido a canção Cheiro de Rosas, que é de uma comunidade católica, não é? Uma nova comunidade, e essa canção é belíssima, porque é Maria em Pentecostes, e a gente está muito próximo à festa de Pentecostes, e o 13 de maio de 1883 era um Pentecostes, né? E quando eu ouvi essa música, me encantei e partilho com vocês, né? Como um caminho de que realmente a nossa paróquia emana essa graça das flores da vida, né? E ao mesmo tempo Maria é a flor primeira e privilegiada no jardim de Deus, né? Ouçamos essa canção como uma oportunidade de exalar também na nossa família, no nosso espaço, a graça da vida. E uma última palavra, lembrar do Evangelho de hoje. Se estiver triste, Ele transformará a vossa tristeza em alegria, como fez com Teresa de Lisieux, na sua dor, na sua fragilidade, dando-lhe a mãe, a própria mãe, o Senhor fez isso, dando a mãe, para que manifestasse o sorriso. Ouçamos. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está, Pentecostes acontecerá.
cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.